Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos, boa noite. Tudo bem com os irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Só quem está feliz aí, diga amém. Dê um grito de glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você é uma bênção. Diga do outro lado: você é abençoado em nome de Jesus. Oh glória, graças a Deus. Pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer o privilégio, pastor Moisés, a honra de poder estar aqui nesta noite. Para mim é uma alegria muito grande de poder retornar a esta casa aonde eu cresci, aonde eu fui discipulado, e nós temos os nossos mentores, pastor Moisés. Hoje eu tenho o meu SD, que nós chamamos assim na igreja metodista, que é o supervisor distrital, que hoje é meu pastor Ednei, que reside na cidade de Ponta Grossa. Eu tenho na hierarquia também da igreja o bispo João Carlos, que o senhor conhece muito bem, e que agora será substituído por eleição que tivemos agora no mês de julho, pelo pastor Fernando, da Central aqui de Londrina, e me acompanha também da Central de Londrina, dois amigos queridos, o Marcos, a Camila, e ali a irmã Fátima, e também a irmã que está ali do lado dela. Então assim, são pessoas queridas na minha vida, mas eu nunca escondi isso de ninguém. O meu pastor está aqui. Esse é o meu pastor. Foi com ele que eu aprendi. Foi com ele que hoje eu estou aqui. E se hoje eu sou pastor, eu quero que o senhor saiba disso. O Senhor semeou na minha vida. E pela graça e pela misericórdia do Senhor, hoje eu estou de pé porque um dia o Senhor investiu na minha vida. Eu te amo, o Senhor é uma bênção, tanto como o Senhor, como o pastor João também. Uma grande referência para a minha vida, e todos os irmãos, irmãs, muitos amigos aqui espalhados, aonde todas as vezes, quando a gente vem aqui, a gente sempre é bem recebido, bem acolhido, e eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. E tudo aquilo que os irmãos oram, intercedem pela minha vida, que o Senhor Deus possa retribuir, como nos diz a palavra de Deus, 30, 60 e até 100 vezes mais, no nome de Jesus. Só quem recebe, diga amém. Aleluia, pode aplaudir, porque é para Jesus. Glória a Deus, amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Pegue sua Bíblia, por favor, abra no livro de Lucas, capítulo de número 11. E eu quero deixar aqui uma mensagem, uma reflexão daquilo que eu aprendi aqui nesta casa. O que eu quero trazer aqui para os irmãos é aquilo que eu aprendi, fui ministrado e tenho procurado, na medida do possível, também exercer, praticar e discipular irmãos e irmãs por onde nós temos passado. Quando eu saí daqui em 2010, em fevereiro de 2010, o pastor Moisés me abençoou. E eu fui para um desafio na cidade de Bela Vista do Paraíso, mais precisamente no distrito de Santa Margarida. Ali ficamos por um período de 11 anos. Nesse período o Senhor nos agraciou, conseguimos ali levantar uma igreja de 500 metros de construção, um povo querido, abençoado, uma parte deles está aqui, e aprove o Senhor no ano de 2020, no final, nos enviar para a cidade de Paranaguá. Hoje nós estamos lá. Eu tenho certeza que através do link alguns irmãos devem estar nos assistindo. Chegamos aqui quarta-feira para passarmos alguns dias de férias com os pais. E eu confesso com os irmãos, eu não vim preparado para nada. Tive que emprestar a Bíblia, nem sapato social eu trouxe, eu ganhei de presente hoje. E nós estamos aqui pela graça. E quando o convite chegou pela pessoa do Felipe, eu não recebi como convite, eu recebi como uma convocação. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, em suas orações, sempre apresente a cidade de Paranaguá, em o nome de Jesus. Amém? Lucas, capítulo de número 11, o verso de número 1, por favor. A palavra do Senhor nos diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar,
como também João ensinou os seus discípulos. Deixa a sua Bíblia aberta, levante suas mãos assim, e vamos começar a profetizar neste lugar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, ensina-me a orar. Amém? Amados e queridos irmãos, quando nós falamos em oração, quando nós falamos em interceder, em invocar o nome do Senhor, nós compreendemos e entendemos pelas sagradas letras que Deus, o Todo-Poderoso, Ele é soberano em tudo que faz, em todas as coisas. E de conformidade com a sua palavra, o conselho da sua vontade, sendo Ele soberano, Ele escolheu agir em respostas às orações do seu povo. Os irmãos sabem que em 2 Crônicas, no capítulo de número 7, verso 14, a igreja conhece, a palavra do Senhor nos ensina que se o meu povo, que se chama pelo meu, quem é povo do Senhor aqui, levante as mãos. Então veja bem, eu quero que você me ajude a recitar esse verso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, qual é a condição? Existem 4 condições nesse verso. Qual que é a primeira condição? A primeira condição qual é? Se humilhar. Depois vem o quê? Orar. Terceiro, buscar a minha face. Por último, se converter dos seus maus. O que a Bíblia nos ensina? Dos céus ouvirei as suas orações, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Veja só o processo para que Deus possa mover através da oração que eu e você fazemos. Primeiro humilhação, depois oramos, depois buscamos a sua face e por fim nos convertemos dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados. Por isso, igreja, orar, meus irmãos, é um meio, veja bem, que Deus utiliza para desenvolver a comunhão do crente com Ele. Falar com Deus é uma preciosa dádiva do cristão. E eu poderia dizer, amada igreja, que desperdiçar esta oportunidade de falar com Deus e ouvi-lo é um atestado de enfermidade espiritual. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus responde o seu povo por meio da oração, uma das coisas é quando nós temos a teoria, outra coisa é a prática. O apóstolo Tiago nos ensina que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas nós devemos ser praticantes de tudo aquilo que nós ouvimos. Você conhece muitas coisas acerca da oração. E uma das coisas que me chama a atenção na parábola do semeador é que Jesus ele diz que quando nós ouvimos a palavra e por falta de entendimento daquilo que se ouve, a semente tendo descida no coração e por não ter entendimento, a palavra Jesus nos ensina que o diabo vem e rouba do nosso coração a semente. E nesta noite, a semente ela está sendo semeada. A semente vai cair dentro do teu coração. Mas o que vai fazer germinar, o que vai fazer toda a diferença não é apenas a teoria ou o conhecimento daquilo que você absorve, mas é aquilo que você vai fazer a partir de hoje, praticando em o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas perguntam, eu oro e nada acontece. Eu clamo e parece que nada se move na minha vida. É justamente por causa disso, orar por orar, sem convicção, sem entendimento, sem entender, não moverá nada. Mas quando nós oramos com convicção na palavra de Deus, entendendo aquilo que o Senhor estabeleceu, Ele abre portas e move o milagre. E nesta noite eu creio que milagres e maravilhas vão acontecer neste lugar. Só quem crê, levante a sua mão. Eu sei que você chegou aqui com uma expectativa muito grande. E quando nós falamos de oração, eu entendo que o poder da oração não está em quem faz, mas o poder da oração está em quem ouve. E quem nos ouve nesta noite é o Senhor Jesus, que está entronizado em um alto e sublime trono. E a Bíblia diz que Ele tem todo o poder. Aleluia, só quem crê, diga amém. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, creia.
Em nome de Jesus. Uma das perguntas mais peculiares que nós ouvimos hoje, na condição do privilégio de poder ministrar, ensinar, pregar, estar em uma igreja, a maioria das perguntas que nós ouvimos é essa: por que devemos orar? Ou por que nós oramos? Em primeiro lugar, nós oramos porque precisamos falar com Deus. Mas a oração não é só falar com Deus. Em segundo lugar, além de eu falar com Deus, é por meio da oração também que eu aprendo a ouvir Deus. Muitas das vezes, Deus não quer só ouvir as nossas vozes, mas por meio da oração, Deus, além de nos ouvir, Deus também quer nos ensinar a ouvirmos a voz dEle. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Isaías, capítulo 51, verso de número 6, muito conhecido de toda a igreja, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está. Jeremias capítulo 29, 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso. Então nós começamos a entender que a oração não é de qualquer maneira. A oração tem processos. A oração tem o processo de se humilhar, buscar a face, orar, se converter e buscarmos de todo o nosso coração. Oração não é somente um meio de conseguir algo de Deus, mas a oração também é um meio pelo qual Deus consegue extrair algo de mim e consegue extrair algo de você. Aleluia. Nesta noite eu creio em milagres, eu creio em maravilhas, eu creio em sinais e prodígios, mas maior do que tudo isso nesta noite, a minha oração e intercessão é que Deus consiga extrair da sua alma, do seu coração, o melhor que você pode oferecer a Ele. Aleluia, glória a Deus, santo é o nome de Jesus. Veja bem, igreja, orar, a oração é o meio que Deus realiza a vontade dEle na minha vida e na sua vida. Oração, ela é uma capacidade, ela é uma necessidade humana. Se você não ora, preste atenção, crente em Jesus, se você não ora, você fica angustiado, você fica depressivo. Quando nós oramos, nós estamos dizendo para Deus: eu quero estar perto de Ti. Quando não oramos, nós estamos revelando que nós não queremos estar perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que hoje é noite de bênção, eu sei que hoje é noite de portas abertas, e quantas segundas que eu não fiz esse propósito aqui com Deus. E por que eu disse, amada igreja, que eu estou ministrando nesta noite exatamente aquilo que eu aprendi aqui? Porque eu aprendi a orar com o pastor Moisés, eu aprendi a orar com o pastor João. Eu sou daquele que mantém até hoje, pastor Moisés e pastor João, a campanha das 6 às 7 da manhã. Na nossa congregação, antes da ceia, na semana da ceia, nós temos a semana das primícias. E nós temos a oração das 6 às 7, nós temos a oração das 9 às 10. Eu me lembro quantas vezes que eu ia na casa do pastor, meus irmãos, e num culto de segunda-feira, eu estava lá e eu via o pastor Moisés trancado no seu quarto e orando, 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 orando e orando. Ontem eu estive aqui e ele até testemunhou dizendo: irmãos, tudo isso daqui aconteceu, não foi porque, pessoas com suporte financeiro chegaram aqui, não. Tudo isso daqui aconteceu debaixo de poder de oração, da glória de Deus. E diante disso eu me lembro que quando eu cheguei em Bela Vista, eu comecei a orar dizendo: Senhor, eu chego aqui, não tem nenhum membro, eu estou começando um trabalho, eu quero que o Senhor me ensina. E aí eu comecei a levantar nas madrugadas e dizendo: Senhor, envie pessoas poderosas para poder abençoar esta obra. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração: pastor João, você está orando errado. Eu falei: Senhor, como
orando errado. Ele disse: você não vai orar para que os poderosos venham, mas você vai orar para que venham os perdidos. Você vai orar para que venham aqueles que estão sem esperança. Você vai orar para que eu traga neste lugar pessoas que a sociedade discrimina, como foi ministrado ontem aqui, e o Senhor moveu a glória dele. Eu quero te dar um exemplo. Kaique, se coloque de pé, por favor. O Senhor enviou esse menino, ex-traficante na cidade de Bela Vista, e Deus transformou a vida dele. Está hoje ali ele transformado, a esposa dele está ali do lado, e Deus começou a mandar pessoas desta forma. Eu falei: Senhor, qual que é a direção agora? Aí o Senhor falou assim: você nunca deve temer a ausência de recursos humanos, você tem que temer a ausência da minha presença. Aleluia! Oh glória! Se tem algo que eu gostaria que você guardasse no seu coração nesta noite, seria isso: nunca tema a ausência de recursos humanos. Tema a ausência da glória e da presença de Deus na sua vida. E como que nós mantemos a glória de Deus e a presença de Deus? Praticando uma vida de oração. Se eu perguntar para você, orar é fácil? Não é fácil. Oração é a tarefa mais pesada e mais difícil no reino de Deus. Por isso que esse discípulo em Lucas capítulo 11, chega em Cristo e diz: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus não ensinou ninguém a pregar. Jesus não ensinou ninguém a fazer milagres e maravilhas. Jesus ensinou uma coisa só, e esta coisa que ele ensinou revolucionou o mundo de sua época e chegou até nós. Jesus ensinou os discípulos a orar. Tudo que você precisa, tudo que você anseia, tudo que você necessita, está nos joelhos que se dobram, da boca que se abre e do coração que confessa Jesus Cristo diariamente, através da oração, por meio da humilhação, da busca, da oração e da conversão. Oh glória! Levante suas mãos assim para cima. Eu não sei como que você chegou aqui hoje. Eu sei que existem várias pessoas aqui que têm diversos problemas. Mas como eu já disse aqui para você, o poder não está em quem ora, o poder está em quem ouve. Feche os seus olhos e no nome de Jesus, abra sua boca e já comece a glorificar o Senhor. Abra sua boca e já comece a orar, comece a buscar, comece a profetizar. E eu creio em milagres, eu creio em maravilhas, porque quem está conduzindo este culto nesta noite é o Senhor Jesus. Oh glória! Aleluia! Olhe para cá, igreja, escute, preste atenção. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins. Orar é falar com aquele que governa todo o universo. Não existe nenhuma força mais poderosa na terra do que a prática da oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode na eficácia e na súplica daquele que ora. Aleluia! O apóstolo Tiago nos diz isso em Tiago capítulo 5, verso 16. E deixa eu falar algo para a igreja. O crente que ora deixa de pecar, mas o crente que peca deixa de orar. Nós estamos diante de um grande desafio. Ou eu oro para parar de pecar, ou eu continuo pecando e jamais vou conseguir desenvolver a minha vida de oração. Uma das coisas que o Espírito Santo sempre vai nos cobrar é como está a nossa intimidade com Deus. Como está a sua vida de oração com Deus? Como que está a igreja? Veja bem, meus irmãos, a oração, ela é a
prática de qualquer religião no mundo. Isso é tão fato que o judeu, ele ora 3 vezes ao dia. Um muçulmano, ele ora 5 vezes ao dia. Um budista, ele ora 10 vezes. Um seishonoísta, ele ora 12 vezes por dia. Agora veja, e os crentes? Quem está me entendendo? Eu profetizo que nesta noite o Senhor vai voltar a ativar a prática da oração. Em nome de Jesus. O que sempre deu resultado foi a prática da oração. Eu me lembro que quando nós subíamos para o monte, pastor Moisés, e o pastor João ia com a gente. Lembra, pastor João? Bolsinha nas costas, 5 litros de água e só pãozinho. Ficávamos 3 dias no pico do monte. Armávamos a nossa barraca e ali ficávamos 3 dias. Oração, oração e o pastor João ministrando as nossas vidas. Eu não sei aqui quem que teve esse privilégio de fazer comigo. Deixa eu ver, o Jefinho está ali. Eu não sei se tem mais alguém que fez isso comigo aqui. Mas por que eu estou comentando isso, pastor João? Porque naquele tempo, quantas zombações nós não recebemos? Para que isso? Isso é fanatismo. Não há necessidade disso tudo. Irmãos, o tempo passou. Completei 40 anos, pastor Moisés. Barriguinha já está crescendo. Cabelo está caindo. Minha filha já está com 10 anos. Mas veja bem, a essência permanece de pé, porque o que me trouxe até aqui foi o preço que nós pagamos lá, pastor João. Glória a Deus, aleluia. Jefinho, estamos de pé, porque nós priorizamos a prática da oração. E nunca é tarde para começar uma vida prática de oração. Quem está me entendendo? Irmãos, eu não estou falando de orar na hora do café da manhã. Eu não estou falando de orar no almoço, na janta. A oração de agradecimento não. Mas é simplesmente orarmos aquilo que Jesus nos ensinou em Mateus capítulo de número 6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Tu orarás em secreto. Teu pai que também te vê em secreto, ele te recompensará. Aleluia! Oh glória! Santo, santo é o nome de Jesus. Igreja de Jesus, pela oração, situações humanamente irreversíveis acontecem. Olha o testemunho da irmã aí, que coisa linda. O poder da oração moveu naquilo que a medicina não cria. O poder da oração acontece, pois a oração aciona o braço onipotente de Deus. E nesta noite eu creio que por meio da oração Deus entrará com provisão, com providência na sua casa, na sua família, nas suas necessidades, e o milagre acontecerá. Aleluia. Você crê nisso? Você crê nisso? Veja, meus irmãos e irmãs, pela oração as muito ricas e preciosas promessas de Deus são apropriadas. Tiago escreve: nada tendes porque nada pedis. Jesus ensinou em Mateus 7, 7 e 8: pedi e dar-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe. Jesus em Mateus 21, 22, ele diz: e tudo quanto pedirdes em crendo, recebereis. Então nós começamos a estreitar a vida prática de oração. Ou seja, não é somente orar, mas existe o processo da busca no meio da oração.
Você sabia que muitas bênçãos no campo espiritual são retidas na minha e na sua vida quando as orações não sobem até o trono da graça? Promessas, meus irmãos e irmãs, são cumpridas quando o povo de Deus ergue a sua voz aos céus. Aleluia. Eu creio que a glória de Deus está aqui neste lugar. Levante sua mão para cima, feche os seus olhos. Você que já há muito tempo não ora, você que parou de orar, porque veio o desânimo, veio a luta, veio a prova, veio a dificuldade, veio a tribulação, você está encarando situações difíceis. Ei, aprenda uma coisa: sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia, com as suas mãos levantadas, abra sua boca agora e comece a glorificar, comece a acionar o braço forte do Senhor Deus, porque eu creio que pela oração nós vamos nos apropriar das promessas divinas. Eu creio que pela oração os enfermos serão curados. Eu creio que pela oração os cativos aqui serão libertos. Eu creio que pela oração a igreja, esta amada igreja, será fortalecida com poder para testemunhar. Por intermédio da oração, esta igreja vai avançar mais rápido, com vigor, quando caminha de joelhos. Oh, aleluia! La rabassurianda rabalarabaderi calarababaia. O missionário Manuel de Melo era um homem de oração. E por ele ser um homem de oração, a história diz que ele foi preso 27 vezes. 27 vezes. O fundador dessa obra, que de repente você nem conhece a história, mas uma chama, ela foi acesa, justamente por causa da oração. Oração. E sabe por que ele era preso? Porque ele curava as pessoas no poder do Espírito Santo. Os paralíticos andavam, os mortos ressuscitavam, os mudos falavam, os cegos vinham, os surdos ouviam, e ele era preso. B.O., curandeirismo. E os delegados da época diziam: olha, nós vamos soltar você, mas se você voltar a falar no nome de Jesus, a gente prende você de novo. Ele era solto, dava 10 minutos, ele estava na praça, nas ruas, dizendo: Jesus cura, salva, liberta e opera milagres. Oh glória! Essa é a história dessa igreja. Mas essa história da igreja começou porque houve a prática da oração. Oh glória! E aí você pergunta: pastor, o que o senhor está fazendo na Metodista? Ei, Metodista é do fogo também. Já ouviu falar em John Wesley? Já ouviu falar em John Wesley? John Wesley orava 3 horas por dia, todos os dias. A história diz que quando ele teve o seu coração aquecido pelo poder do Espírito Santo, quando ele pregava em lugares em Londres e na Europa, as pessoas faziam fila para vê-lo. E certa feita na história está registrado que uma senhorinha idosa, tendo participado de um culto, Raquel, saiu e voltou para a fila. E aí a reportagem da época chegou e disse: por que a senhora saiu e voltou na fila? E ela disse assim: porque eu quero entrar para ver aquele homem pegando fogo de novo. Aleluia! Respeite a história da onde você saiu. Essa igreja tem história, a Metodista tem história, mas todas elas são incomuns. E o que é incomum? Uma vida prática de oração. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: como anda a sua vida de oração?
Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Irmãos e irmãs, preste atenção. Quando eu entendi isso, a palavra de Deus é compreensão, a palavra de Deus é entendimento. Escute o que eu vou dizer para você nesta noite. Nosso maior problema nunca será a presença do nosso adversário, mas o problema nosso sempre será a ausência da presença de Deus. O diabo nunca vai ser um problema na sua vida. O problema sempre será o vazio que só a prática da oração pode preencher na sua vida. John Wesley, certa feita, ele disse assim: nós podemos levantar uma geração que sabe cantar muito bem. Podemos levantar uma geração que saiba tocar muito bem, dançar muito bem e pregar muito bem. Porém, ele disse, se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. O discípulo diz a Cristo: ensina-me a orar. Será que hoje você conseguiria substituir tudo o que você precisa e diante do altar dizer apenas uma coisa: Senhor, o que eu quero a partir de hoje é que o Senhor me ensine a orar? Qual que é o segredo nisso? Que quando você começar a desenvolver a sua vida de oração, todos os milagres que você chegou aqui para buscar, requerer na sua vida, as coisas vão acontecer naturalmente, porque você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Mas quando eu não tenho a prática de oração, eu busco aquilo que me é acrescentado. E aí eu corro um sério risco de ser enganado pelo diabo. Quem está me entendendo? Irmãos e irmãs, João capítulo 15, o verso 5. A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mateus capítulo 26, verso 36 diz: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali. Jesus precisava orar? Pense bem. Ele precisava. E por que ele desenvolveu a prática de oração? Para nos ensinar. Então, se tem uma coisa que o Senhor quer mover na minha vida e na sua vida, é que você seja ativo na sua vida de oração. Pastor, mas eu não gosto de orar. Oração não é opção. Oração é uma questão de vida ou morte. Oração não é bênção. Oração é questão de sobrevivência. Oh, glória! Aprendi com meu pastor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 65, 24, que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 17, orai sem. O apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, o verso 18, ele diz, orando em todo, com toda a oração e súplica e vigiando nisto com toda a perseverança. Você sabe qual que é o grande segredo da oração? Não é orar, mas antes da oração é vigiar. Jesus, ele disse, vigiai e
Você conhece alguém vigiando e pecando? Mas eu conheço pessoas que pecam orando. Jesus disse, primeiro você vigia. E quem vigia automaticamente está orando em todo? Porque como que você absorve isso quando Paulo diz, orai em todo? Como, pastor Moisés? Não tem como orar todo tempo. Então como que eu oro em todo tempo? Vigiando. Você vigia. Depois você ora. E dificilmente você cairá em tentação. Porque Jesus disse que a carne está fraca, mas o espírito, ele está o quê? O espírito está pronto. A sua carne não quer orar, a sua carne não quer Deus, mas dentro de você o espírito clama pelo Abba Pai. Deixa ele queimar dentro de você. Aleluia! Oh glória! Antes de encerrar, eu quero trazer aqui 5 motivos, de vários motivos que existem. Por que nós precisamos desenvolver uma vida de oração? Em primeiro lugar, eu devo ter a prática da oração para não pecar contra Deus. Sabe o que significa isso? Que deixar de orar é pecado. 1 Samuel capítulo 12, 23 diz, e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Olhe para quem está do seu lado e diga assim, é pecado deixar de orar. Oração e oração provoca mais oração. Segundo, eu preciso orar para vencer as tentações. Eu acabei de citar aqui o verso Marcos 14, 38. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a nossa carne, ela é o quê? Carne. Se você não tiver uma vida prática de oração, escute, cedo ou mais tarde você cairá. Romanos 8, 26. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos como convém orar, mas quem que intercede por nós? Levante sua mão assim. Muitos dizem, pastor, eu não sei orar, eu também não sei. Quem ora por mim é o Espírito Santo. Quem ora por você é o Espírito Santo. Na sua fraqueza, Ele intercede por você, para você não cair em tentação. Aleluia. Terceiro, eu tenho que desenvolver a prática de oração para vencer as dores, as aflições, as angústias da vida, que são muitas. No mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Tiago nos ensina dizendo, está alguém entre vós aflito, angustiado, preocupado, torturado, ansioso, agoniado, inquieto, faça o quê? Faça o quê? Certa feita, pastor Moisés, alguém chegou para mim, uma senhora desesperada, e ela disse assim, pastor, tudo que eu pude fazer, eu fiz. Agora, só me resta orar. E você acha que não acontece isso direto? Oração não é o último recurso dos desesperados. Oração é a primeira reação dos avivados. Vou repetir, a oração não é o último recurso de quem está desesperado. A oração é a primeira reação de quem está avivado. Aleluia!
E quem que nos aviva? Diga assim: o Espírito Santo. Diga mais alto: Espírito Santo. Diga mais alto: Espírito Santo. Diga: venha me avivar. É disso que nós precisamos. Nós já temos tudo: um bom templo, boas cadeiras confortáveis, e eu renunciei tudo isso. O que nós precisamos é sermos avivados no Senhor. A prática de oração, ela também serve para termos tremendas mudanças. Tiago 5,16, preste atenção no que diz: confessai as vossas culpas uns aos, orai um pelos outros, para que sareis. Quando oramos, quando exercemos a prática da oração, o Senhor me cura. Aleluia. Oh glória. Aleluia. A oração feita por um justo pode ir muito em seus. John Wesley, ele chamou a oração de fôlego da nossa vida espiritual. E sugeriu que do mesmo modo que uma pessoa não pode parar de respirar, ela também não pode parar de orar. O que significa? Que se você parar de respirar, se você parar de orar, você também. E qual que é a morte do crente que não ora? A morte espiritual. E o problema da morte espiritual, que mesmo morto espiritualmente, você pode estar aqui levantando a mão e dando glória a Deus. Porque é morte espiritual. Valorizar e viver a prática da oração são atitudes de ser fiel à palavra de Deus, e também é seguir o exemplo do próprio Cristo e de muitos heróis da fé. John Wesley sempre orava, ele sabia a importância da oração. Ele nunca deixou a oração, mesmo em momentos de frieza espiritual. Ele orava e orava sempre onde estivesse, entregava tudo o que ele estava fazendo a Deus. Ele sempre tinha tempo para oração. Um dos argumentos para não orar hoje é o quê? Eu não tenho tempo. Eu acredito que uma das testemunhas contra nós naquele grande dia serão as redes sociais. Você sabe que todo o aparelho telefônico, ele consegue computar o horário que você fica em cada aplicativo. Esses dias eu fiz isso com a igreja. Eu falei: irmãos e irmãs, pega o seu aparelho e veja os aplicativos e veja quantas horas você ficou em cada aplicativo. Começa pelo Face, vai no Zap, vai no Twitter, vai no Instagram, vai em um monte de coisa aí que nem o nome eu sei. Mas faça uma autoavaliação e veja quantas horas diária por dia você gasta. E muitas das vezes o nosso recurso ou argumento para não orar é porque nós não temos. Pastor Moisés, eu lembro da oração das 6 às 7. Com 200, 300 pessoas de manhã. E detalhe, ninguém queria ir embora. E hoje, pastor? O que aconteceu com a gente, irmãos? Nós melhoramos no quê? Eu preciso voltar à prática da oração. Eu, começando por mim.
E por último, para a gente poder encerrar, quando eu aprendi isso daqui, tudo mudou na minha vida de desenvolvimento da oração. Será que toda oração ela tem resposta? Será, igreja? Então eu quero ensinar você algo que de repente ainda você não saiba. A oração, para ser atendida, ela precisa de alguns processos. Primeiro, diga assim comigo, crer. Toda oração, você tem que praticar o crer. Se você não crer, não terá efeito. A Bíblia nos ensina em Mateus 7:8, que eu já citei: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Então na oração eu creio. Isso é suficiente? Só crer é suficiente? Não. Qual que é o segundo processo? Eu preciso obedecer. Então vai guardando aí. Na oração você crê, na oração você obedece. Olha o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e o fazemos o que é agradável à sua vontade. Então eu oro crendo, eu oro obedecendo, e agora eu preciso fazer o quê? Aceitar a vontade dele para minha. Jesus nos ensinou, né? Que seja feita a tua, assim na terra, como no. E se o Senhor não realizar nada do que você está pedindo, tem alguma coisa errada nisso? Porque a vontade dele não é a minha, a vontade dele é a vontade dele. E a vontade dele é bem melhor e maior do que as minhas. Porque ele sabe quais são as suas necessidades e do que você precisa. Eu creio, eu obedeço, eu aceito a vontade dele. 1 João capítulo 5, verso 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, olha só, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fazemos. Então a primeira condição é crer, a segunda é obedecer, a terceira é aceitar a vontade de Deus. E agora, em nome de quem que eu oro? Em nome de? Então veja, eu creio, eu obedeço, eu aceito a vontade dele para a minha vida, então agora eu vou orar no nome de Jesus. No nome de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 14, verso 13 e 14: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu realizarei. Agora, por fim, na oração eu creio, eu obedeço, eu aceito a vontade dele para a minha vida, eu oro no nome de Jesus. Mas agora, tem algo que na maioria das vezes, a oração ela fica sem sucesso, porque na oração não pode haver dúvidas. A palavra do Senhor diz assim, Tiago capítulo 1, versos 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Agora veja o 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. A maior estratégia do diabo é a dúvida. E quantas pessoas que não chegaram aqui nesta noite duvidosas do que Deus pode fazer na sua vida.
Mas em nome de Jesus, cadeias, grilhões e algemas vão cair por terra, porque eu profetizo que a partir de hoje você voltará a ter uma vida ativa na oração e na intercessão. Se coloque de pé no seu lugar. Por favor, já de pé no seu lugar, levante suas mãos para cima, por favor. E num ato de fé, feche os seus olhos agora. E já comece a abrir a sua boca e a glorificar. Comece a orar no nome de Jesus. Vamos ativar a prática da oração. Irmão, é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Em nome de Jesus, ore crendo, ore obedecendo, ore aceitando a vontade dEle, ore em nome de Jesus. E nesta noite toda dúvida jogue por terra. Levante o seu clamor, vai falando com Deus. Levante o seu clamor, vai falando com Deus. Em nome de Jesus, 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 aleluia, aleluia. A oração move o coração de Deus. A oração move os céus. A oração, aleluia, traz o avivamento. Se você quer ser cheio nesta noite, se você quer desenvolver uma vida prática de oração, em nome de Jesus, saia do seu lugar. Vem aqui no altar e vamos juntos orar em o nome de Jesus. Chegue para cá, meus irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Só quem quer ser cheio, só quem quer ser cheio de Deus, só quem quer ser cheio, chegue para cá, aleluia. Eu quero ser alguém de oração, eu quero desenvolver a prática de oração. Corra, chega para cá, em nome de Jesus. Vai falando com Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória! A oportunidade não é por uma porta aberta, a oportunidade não é por uma cura, a oportunidade não é por um milagre físico, a oportunidade é para você ser cheio. Aleluia. Se humilhe, igreja. Oh, Jesus. Hey. Ah, Jesus. Move, move, move. Move, 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 Deus. Oh. Oh, se humilhe, se humilhe. Ah, Jesus, vai movendo o teu milagre, Senhor. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Vai fazendo de novo, clame, 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 clame. Clame, você que não orava, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Enche, 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 enche. Oh, meu Deus. Enche mais, mais, mais. Vai renovando, vai renovando, vai enchendo. Vai enchendo, vai renovando, Senhor. Faz de novo, Deus, faz de novo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo, faz de novo. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me basta. Clame, clame, clame. Enche mais, mais, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo a sua glória. Enche, 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 faz de novo, faz de novo. Oh, vale um dia no centro do teu querer. Enche, 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 Deus. Oh, aleluia.
Oh, Espírito Santo vai enchendo. Tu és real. Toda a igreja levante as mãos para cima. Toda a igreja levante as mãos para cima. Não perca esta oportunidade. Feche os seus olhos e diga: teu toque, toca Deus os olhos do meu coração. Diga bem alto: eu posso. Yeah. Enche a igreja, enche a igreja, enche, clame igreja, clame. Mas vale dia sendo do teu querer que toda a vida. Enche mais esses irmãos, enche da sua glória, enche da sua glória. Enche da sua glória. Enche mais. Yeah. Levante suas mãos para cima, igreja. Toda a igreja. Aleluia. Ore assim comigo: Senhor Jesus, eu peço, crendo, obedecendo, aceitando a sua vontade, no nome de Jesus, que a partir de hoje a minha vida espiritual não seja mais a mesma. Eu quero voltar a ser quem eu era, cheio de Deus, cheio da sua glória e cheio da sua presença. Espírito Santo, enche a minha alma, enche a minha alma. Só quem crê glorifica, aleluia. a minha força é o teu amor, minha colheita é o teu amor. Faz de novo.